Olá, eu sou o André, eu sou acadêmico de Educação Física, licenciatura e estou cursando a disciplina Fundamentos da Ortopedia Aplicados à Educação Física. Eu vou falar um pouco do sistema estomatognático. Os meus companheiros de grupo são eu, André Duarte, Fabielle, Gustavo e Umara. O sistema estomatognático, então? A definição teste, avaliação, estratégia de reabilitação e componentes dele. O que ele é? Então, ele é um conjunto de músculos esqueléticos e a sua função depende diretamente da ação motora. Ação motora do sistema nervoso central. Entre os fundamentos estão os músculos mandibulares, particularmente os levantadores. Ele indica um conjunto de estruturas bucais que desenvolvem funções comuns, tendo como característica a constante participação da mandíbula. Como todo sistema nervoso, ele tem as suas características próprias, só que ele depende do funcionamento e da ligação de outros sistemas, como por exemplo o sistema nervoso, o circulatório, o endócrino e todos em geral, né? Porque ele não constitui uma unidade separada do resto do nosso organismo. Ele se integra estritamente a ele, tanto nos estados de saúde como nas enfermidades e consequentemente. O sistema estomatognático pode influir sobre o funcionamento de outros sistemas, como o digestivo, respiratório e o metabólico endócrino. As funções do sistema estomatognático. Então, o sistema estomatognático ele tem algumas funções adaptativas e as funções clássicas. Dentro das funções clássicas, a deglutição e a sucção surgem na vida intrauterina e a respiração acontece no nascimento, a mastigação e a fala são aprendizados que ele tem durante o crescimento e o desenvolvimento da criança, de todo ser humano. A gente tem a função digestória, que a primeira é a sucção, que é o reflexo alimentar inato, a experiência oral primária que a gente tem, a mastigação, que é o comportamento motor aprendido, altamente coordenado, o início da digestão, a trituração, a moagem e a ação salivar. E 3, a deglutição, o comportamento motor inato, a ingestão de alimentos e o transporte dos alimentos para o estômago. A gente tem também a função respiratória, que é a normal, que a gente faz via nasal, que quando ocorre uma obstrução a gente passa a se adaptar respirando pela boca, ou a mista, que tem gente que consegue respirar pelo nariz e pela boca. Eles têm, então, da função respiratória a função da comunicação, a função da fonação, que é a produção dos sons, o comportamento aprendido, as funções de defesa e agressão, a vocalização, que é o grito, que é o choro, que é a mordida, o cuspir, as expressões faciais, que são as emoções, as funções tegumentar, o paladar, que são os receptores gustativos. A gente também tem componentes do sistema estomatognático muscular, neural, ósseo, o dentário, o articular, o periodonto, componentes do sistema que são funcionais agora, que são o sistema que são componentes do sistema estomatognático funcionais são o sensorial, que é a sensibilidade tátil, da gente conseguir detectar, estimular a nossa habilidade mecânica, sentir as coisas, a térmica, que é a mudança de temperatura, o frio, o calor, a propriocepção, que é a percepção da localização espacial, que é como ele se localiza no espaço onde ele está, se ele está na horizontal, na vertical. A gente tem na cavidade oral e das estruturas crâniofaciais, e elas são associadas incluindo sua orientação e força exercidas por seus músculos. A gente também tem a dor, que é a experiência sensorial e emocional desagradável associada ou não ao dano tecidual. A gente tem o motor, que antes já foi falado, que é o movimento muscular, de sucção, mastigação, deglutação, fonação, respiração. A gente já tinha falado isso. Agora, já quando a gente está na fase de teste e avaliação,
quando a gente avalia o sistema estomatognático, a gente não pode esquecer que ele é composto por partes duras e partes moles. Ou seja, são ossos e músculos. Então não adianta a gente conhecer apenas as partes moles, como os lábios, a língua, a bochecha, tendo como justificativa o fato de ser fonoaudiólogo. Assim como não se justifica que o dentista conheça somente as partes duras, como os ossos e dentes. A avaliação tem que ser completa. Todas as estruturas que compõem o sistema têm que ser avaliadas. E relacionar, já prevendo se será possível acontecer ou não. Um bom clínico, ele faz uma anamnese e assim ele pode estar examinando o seu paciente, os seus comportamentos, as posturas, os hábitos, e todas as funções têm que ser observadas durante as perguntas da anamnese. Sejam estas feitas para os pais, para o paciente ou para os pais dos pacientes. Eles têm que estar presentes durante essa anamnese. Os terapeutas podem escolher se eles querem fazer a anamnese diretamente com o paciente ou só com os pais, ou com os pais e o paciente junto. O sistema, então, estomatognático é composto por ossos, dentes, articulação, tempo mandibular, os músculos, o sistema vascular, nervoso e espaços vazios. Sobre os ossos estão as partes moles, portanto, que quando a gente examina as partes duras, a gente pode prever como ocorrem essas funções. Qualquer alteração, principalmente sobre os dentes, tende a levar a um desarranjo de todo o sistema. Além da anamnese, questionário, avaliação postural, deve avaliar as estruturas estomatognáticas, os lábios, a postura do tônus, a mobilidade, que estão enquadrados dentro destas estruturas estomatognáticas. A língua, tônus, a mobilidade, tá. A língua estomatognáticas, a sucção, o vedamento labial, a eficiência, a força, a preensão do bico no canudo, a coordenação com a respiração, a deglutição, a mastigação, a movimentação da mandíbula, a movimentação da língua, a eficiência, a postura dos lábios, a coordenação e a respiração da deglutição, a deglutição, que é o alimento líquido, o alimento pastoso, o alimento sólido, a coordenação com a respiração. Então a gente está vendo que é uma coisa bem prática, assim, que ela é feita, são exames que a gente vê a diferença e o que está acontecendo vendo com os próprios olhos. Então, assim, voltando ao tema, ocorrerão as modificações durante toda a vida. Sendo assim, a gente não pode tomar um único parâmetro de normalidade para essa avaliação. A gente sempre tem que ter em mente são as estruturas dentro de um processo normal de desenvolvimento, porque elas se modificam constantemente. Então, não é padronizado. Agora falando sobre as estratégias de reabilitação, para a gente poder formar um jeito mais padronizado, um jeito mais correto. A gente tem a prótese dentária, que além do benefício estético, aumenta a autoestima e surge também como uma perspectiva de melhora para as funções estomatognáticas, da fala, da mastigação e da deglutição. A fonoaudiologia, como parte da equipe interdisciplinar, ela contribui muito, porque a adaptação protética é a reabilitação das funções estomatognáticas dentro das limitações encontradas. Então, de modo assim, ela proporciona a melhor qualidade de vida para o sujeito que estiver ali, que está necessitado, sendo necessária a intervenção da fonoaudiológica. Então, a fonoaudiologia tem uma grande participação nesse processo, fazendo parte das estratégias da correção postural e terapia e ajuda de profissionais fonoaudiólogos. Então, nas terapias, a gente sempre volta principalmente para o terreno funcional, a fala e a mastigação, porém adequando também as musculaturas nos casos em que estava alterada. Os exercícios realizados, como isométricos, isotônicos e isocinéticos,
assim como o treino mastigatório, percepção, produção e automatização dos fonemas alvos, alongamento das fibras musculares da língua, massagens indutoras, no sentido contrário à contração da fibra muscular. Estudos estão apontando que sujeitos relatam a melhora na fala com fortalecimento da musculatura. Mastigação mais equilibradas com movimentos mandibulares mais amplos, visto que musculatura de face, nomotensa, língua com tonicidade e mobilidade adequada para usuários de PTC, fala inteligível, articulação equilibrada e mastigação bilateral. Então agora, segundo Wolff e Glass, em 1992, a qualidade do tônus muscular corporal e a postura da criança estão interrelacionados como controle fisiológico e o controle motor oral durante a alimentação. Além disso, o tônus muscular da criança também pode influenciar a posição da alimentação, para a qual o alinhamento da cabeça, o pescoço e o tronco são cruciais. Para os autores, o alinhamento da cabeça e do pescoço com o tronco é componente-chave para se obter a posição ideal para a alimentação. Portanto, salientam que o posicionamento corporal inadequado pode ser um fator de maior contribuição para as disfunções alimentares. Assim, então, a extensão excessiva da cabeça e do pescoço ela é geralmente prejudicial a uma alimentação eficiente. Porque quando a cabeça está numa posição de hiperextensão, a habilidade de elevação da laringe e a projeção da via aérea fica prejudicada. Então ela pode até resultar numa aspiração laríngea do alimento. Da mesma forma que a extensão do pescoço pode levar à protusão da língua ou padrões de retração, como os movimentos exagerados da mandíbula, resultando a numa sucção ineficiente. Wolff e Glass, 1992, também, e Lamert-Ekberg, 1995. São vários estudos apontados. Muito obrigado.